Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Centro Espírita Lar do Amor, situado à Rua Viúva Lacerda, número 101, bairro Humaitá, Rio de Janeiro. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify e site do Lar do Amor. Meu nome é Júlio César e é com muita alegria e carinho que damos início ao nosso encontro semanal com Jesus, buscando um ambiente calmo, sem interferências e lembrando de colocar a água para ser fluidificada pelos bons espíritos. Jesus, médico de nossas almas, rogamos a Ti, Senhor, que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Façamos agora uma leitura preparatória, utilizando o Livro da Esperança, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição será Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Jesus, João capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem, dentro dele, por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos seareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor.
e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar teu caminho ou renovar-te os programas. Então, finda aqui a nossa leitura. O estudo do Evangelho é o esquecimento do passado, que é o capítulo 5, item 11. É em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nós é necessário e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois é daquilo de que se corrigiu completamente não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, e que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no dia seguinte, o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas não na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então vamos aqui fazer uma reflexão. Muita gente fala assim: nossa, eu gostaria tanto de saber o que eu fui, de saber o que a pessoa que está perto de mim está do meu lado, porque então vamos imaginar que todos soubessem a reencarnação passada, as vidas passadas dos outros. Você imagina o criminoso, imagina a nossa sociedade, que o criminoso passa o tempo na cadeia, e quando sai, é fácil ele arranjar um emprego? Ou ele sofre preconceito, desconfiança da sociedade? Você imagina se você soubesse as vidas passadas das outras pessoas, como
que seria o preconceito? Como que seria para o próximo? E como seria o próximo olhando para você? Ah, então eu não gostaria de saber dos outros, eu gostaria só de saber as minhas vidas passadas. Então você imagina você olhando para a pessoa que você ama e de repente vendo nela uma pessoa que te causou um mal muito grande na vida passada, que você teve muita raiva. Será que aquele amor, será que não se transformaria num ódio? Ou será ao contrário? Você imagina ela olhando para você e vendo um algoz que a fez sofrer muito. Será que também ela não se sentiria isso? Se Deus o fez assim, na sua infinita bondade e misericórdia, fez assim para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos renovarmos. Então, é, há muitas pessoas às vezes pensam assim, mas como é que eu vou saber o que eu preciso melhorar? Será que eu não tenho nenhum sinais das vidas passadas? Claro que você tem. É apenas você fazer uma autoanálise. Por exemplo, o alcoólatra. Será que essa vida é a melhor encarnação, é a melhor versão sua nessa vida? Será que se ele é alcoólatra agora, será que ele não precisa mudar? Claro que precisa mudar. Será que a pessoa que é intolerante, que a pessoa que é impaciente, se a pessoa que é vingativa, será que isso não é algo que ele precisa melhorar e que se ele não trouxe de outras vidas? Claro que isso é um sinal. Então a gente precisa fazer a nossa autoanálise. Então, corroborando com essa nossa reflexão de hoje, eu vou trazer aqui um trecho de um texto do livro Depois da Morte, de Leon Denis, capítulo 14, Objeções. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas, percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar. Ainda mais o seria ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores estaria também ligada à do passado dos outros, subindo a cadeia de nossas existências, o trecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios, as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós, como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril, insuportável a nossa vida. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio. E assim, muitas vezes, os atira o exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos? Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias
Conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Então, o que é preciso? É nos autoanalisar, como já foi dito no passado, conhece a ti mesmo. E através da nossa reforma íntima, podemos nos melhorar e nos renovar espiritualmente. Então foi essa a reflexão de hoje. Eu peço a Jesus que nos abençoe, que nos dê muita luz e paz e que esteja conosco nos nossos lares. Assim seja.